Olá, meus irmãos, passando hoje nesta quinta-feira, dia 16 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum, o dia de Santa Margarida da Escócia e também de Santa Gertrudes, grandes santas da Igreja. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 17, versículo 20 ao 25. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir. Pois, como um relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será como o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. É inútil procurar sinais misteriosos da vinda do reino. Ele já está presente em qualquer lugar onde a ação de Jesus é continuada. O reino já está no meio de vós, é quando Jesus já estava com eles. Depois da ida de Jesus para o céu à direita do Pai, agora ele faz uma segunda visita, né? Por assim dizer, terá sua segunda vinda na história e no tempo também, mas, sobretudo, tem uma vinda no nosso coração e nos guia através do seu Santo Espírito. Então ele vem de modo místico, ele vem de modo silencioso nas nossas orações. Então o reino de Deus está aqui, só que não está dentro de nós, não é verdade? Então, juntamente com o reino de Deus, o julgamento do Filho do Homem se realiza na história. Ele vem para manifestar a verdade da vida de todos. Essa manifestação do Filho do Homem é sempre momento grave e decisivo. Dele depende a salvação ou a destruição de cada um. Serão salvos somente aqueles que, como Jesus, fazem da própria vida um dom para os outros. Ou seja, age com amor. Isso é maravilhoso. Essas pessoas são guiadas por Deus e são modelos e são manifestação do reino de Deus já nesse mundo, após a vinda de Cristo. Então aqui, a instrução que Jesus dirige aos fariseus refere-se então, entrando num contexto, ao tempo do reinado de Deus e à vinda do Machia, do Messias. Então, naquele tempo, havia então a grande expectativa em relação à chegada do Messias. Pensava-se, por exemplo, que o fim do mundo estaria muito próximo, como mais ou menos pensamos hoje. Aos poucos, porém, houve uma correção e quando o Evangelho, a Boa Notícia, foi escrita, né, já não se pensava com tanto entusiasmo na chegada definitiva do Messias. Bom, outra crença da época era que a chegada do reino deveria coincidir com a restauração política de Israel, tal tipo os macabeus. Por isso os fariseus querem saber a respeito, né? E perguntam sobre a data exata. Tal qual queriam destruir aquele reino grego, né? Agora os romanos. Então Jesus evita uma resposta cronológica e afirma que o reino já está presente no meio deles. Ou seja, a sua própria presença. Então o reino de Deus não vem ostensivamente, como se fosse externamente, tão somente como se fosse uma propaganda, mas vem decisivamente no coração daquele que ama, daquele que aceita o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino já está presente então no meio deles, porém é preciso que seja reconhecido. O reino de Deus é exatamente onde Cristo está. Se Cristo nós temos ainda habitação na nossa alma, já temos o reino de Deus dentro de nós. Não é verdade? Então, o reino no meio de vós indica que as palavras e atos de Jesus tornam presente o reino.
no tempo que o nascimento, vida e morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus é um fato. Então, quando ele estava entre nós, então o reino já estava, porque o reino é ele. Agora está dentro de nós por meio do teu Espírito, e na habitação da alma, a própria Trindade habita em nós. Então, considerando a sua presença em nosso meio, o texto aponta para a sua realidade futura, sua plenitude, o dia do Filho do Homem. Então é uma resposta à comunidade, à igreja inquieta, pela demora do retorno de Jesus. São Lucas responde que a vida é breve e deve ser gasta no serviço aos demais. Até porque, se Deus não vem, nós vamos. Deus abençoe você, que Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes rogue a Deus por nós para que nos convertamos e tenhamos sempre dentro de nós a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 119: é eterna, Senhor, vossa palavra. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.